Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um pré-jogo aqui no canal. É pré-jogo de Libertadores. O bicho vai pegar primeiro grande jogo do ano para o Fluminense. O Fluminense jogando fora de casa, jogando na Colômbia com altitude. O bicho vai pegar, mas antes da gente entrar no nosso pré-jogo, peço a tua ajuda, aquele like, a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito, o seu compartilhamento e a indicação desse vídeo para os seus amigos. Vai me ajudar bastante no crescimento aqui do canal. Então posso contar com vocês. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos o Pix aqui, seja membro. Você pode ajudar de várias formas o canal Tricolada no seu crescimento. Belezinha? Vamos para o nosso pré-jogo, vamos falar de Fluminense e Milionários, porque tem coisa para falar, anotei bastante coisa. Começando pelo estádio, o Fluminense vai jogar no El Campín, capacidade para 34 mil a 36 mil torcedores. 26 mil ingressos já foram vendidos, o Fluminense vai ter casa cheia pela frente. É diferente da Libertadores passada, mas agora esse ano é diferente, meu amigo. É torcedor, é gritaria, é cantoria, é pressão no futebol sul-americano. O Fluminense tem que se adaptar a isso. Bom que o Fluminense tem bastante jogadores experientes que já passaram por Libertadores e vão ter menos dificuldade para esse tipo de pressão. Então 26 mil ingressos vendidos, pressão alta, sem falar da altitude, né? São 2.552 metros de altitude lá na Colômbia, em Bogotá, no estádio El Campín. Transmissão vai passar pelo SBT, canal aberto, é importante. Na hora do jogo vamos ter uma live aqui no canal de reação à partida, um react. Vamos assistir o jogo junto às 21h30. Caso você não queira assistir pelo SBT, você tem também a opção da ESPN, que também vai transmitir o jogo. Então você pode assistir pelo canal fechado, ou pelo canal aberto, ou pelos streamings, né? À disposição aí para você assinar o pacote. Arbitragem. Quem vai apitar o jogo é o Dario Herrera, da Argentina. Então o árbitro argentino para esse jogo tão importante para o Fluminense. Estatística. Fluminense e Milionários se enfrentaram 2 vezes e nas 2 vezes o Fluminense saiu vitorioso. Espero que pela terceira vez o Fluminense saia vitorioso também no confronto contra os Milionários. O Milionários, que é o terceiro colocado no Campeonato Colombiano, vem numa crescente, numa evolução. Começou mal ofensivamente, agora começa a deslanchar, perdeu alguns jogadores importantes, se reforçou. O time começa a se entrosar e crescer na competição. Já é o terceiro colocado no Campeonato Colombiano, com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Semelhante ao Fluminense, que está a 7 jogos sem perder, 7 jogos invicto, a equipe colombiana está a 5 jogos sem perder no Campeonato Colombiano, então vem de uma sequência invicta e embalada aí para encarar o Fluminense. No último jogo, no Campeonato Colombiano, eles derrotaram os Jaguares por 2-1, gols de Hernández e Mena. O Daniel Ruiz é o principal jogador na armação ali do meio de campo, ele joga um pouquinho deslocado pelo lado esquerdo, mas ele que faz a transição ali no meio de campo dessa bola para chegar aos atacantes, com toda a atenção ao Daniel Ruiz, e ao Eraso, que é o centroavante perigoso e goleador. Tinha um jogador deles que estava contundido, estava praticamente fora do jogo, mas se recuperou e foi relacionado e vai para a partida. O nome dele é o McAllister. Bom jogador, jogador perigoso, deve começar no banco de reservas. É um dos destaques e ídolos da torcida do Milionários, está relacionado para a partida. Então vamos lá, lembrando sempre que o vencedor dessa partida o vencedor desse confronto, desses 2 confrontos, jogo de volta, lembrando, em São Januário, infelizmente o Fluminense vai jogar o jogo da volta em São Januário, então o classificado de Milionários e Fluminense encara Olímpia e Atlético Nacional. Outra pedreira na próxima fase. Olímpica e Atlético Nacional são clubes tradicionais da Taça Libertadores, com conquistas dessa competição, então é outra pedreira. Então vamos lá, escalação. Vamos falar da escalação da equipe dos Milionários para encarar a equipe do Fluminense. Eles vão jogar da seguinte forma: goleiro Monteiro, lateral direito Perlaza, dupla de zaga Vargas e Linas, lateral esquerdo Bertel. Meio de campo formado pelo Varques, Vega e Davi Silva. Trio de ataque, pela esquerda o Daniel Ruiz, pela direita o Guerra e o centroavante o Eraso. O técnico experiente, já está pela 3ª temporada comandando a equipe do Milionários, é o Alberto
Gameiro. E agora vamos falar do Fluminense, porque tem coisa para falar do Fluminense, escalação, como o Fluminense vai encarar esse jogo, então tem coisas importantes. O Fluminense que é líder da Taça Guanabara, vem numa crescente aí, 21 pontos, liderando a competição, derrotou o Flamengo, derrotou o Botafogo, em 8 jogos fez 10 gols, a última partida do Fluminense foi 3-0, então deu uma deslanchada aí no ataque, sofreu apenas 2 gols, é o ponto forte da equipe tricolor. Na entrevista do treinador do Milionários, ele citou isso, que a defesa do Fluminense sofre poucos gols, que usa o sistema de 3 zagueiros, às vezes 2 ou 3 volantes, então ele sabe como é que é o Fluminense. Ele citou nessa entrevista alguns jogadores, como citou o Fred, o William Bigode, o Luiz Henrique, que é um garoto, então ele já conhece o Luiz Henrique, e ele também citou 2 jogadores que passaram pelo futebol colombiano, são destaques do Fluminense, a torcida quer ver esses 2 jogadores como titulares, só o Abel que não quer, já vou passar a escalação para vocês, e que são jogadores que eles se preocupam bastante pelo histórico lá no futebol colombiano. Quem são eles? Germancano, que atuou pelo Independiente Medellín e foi carrasco do Milionários, tem a média aí de 1 gol por jogo, enfrentando o Milionários, quase todo jogo o Cano carimbava as redes do Milionários, então eles se preocupam com o Cano, sabem quem é o Germancano. Outro jogador de destaque lá é o Arias, né? O John Arias, que estava no Santa Fé, era destaque do Santa Fé, jogando ali pela ponta esquerda, veio da temporada passada agora para o Fluminense e tem jogado muita bola no nosso tricolor, tem perspectiva de chegar na seleção colombiana, então todo mundo conhece o John Arias e todo mundo conhece o Germancano, e o treinador do Milionário citou esses 2 jogadores também. O técnico Alberto Gameiro quer usar a altitude como a sua maior estratégia para derrotar o Fluminense. E nessa entrevista ele citou que vai fazer a bola correr, a bola não ficar parada em alguns setores, rodar todo o campo, fazer a equipe do Fluminense sentir os efeitos da altitude, dando intensidade para a partida, impondo o ritmo que é mais favorável para eles, dificultando a cadência do futebol brasileiro, que é um futebol mais lento. Então eles vão acelerar e provavelmente vão atacar o Fluminense e vão fazer de tudo para ter a posse de bola. Porque só tem como você ditar o ritmo e a intensidade da partida como eles querem se eles tiverem a posse de bola. E é nisso que o Fluminense, na sua escalação, precisava priorizar. Ter um meio de campo que prendesse mais a bola, que tivesse mais a condução da bola e diminuísse o ritmo da partida. Isso é estratégia. O futebol ele tem que ser estratégia. Cara, o Gameiro ficou bem claro na entrevista que ele deu para o GE, que ele conhece a equipe do Fluminense, ele sabe que as equipes brasileiras têm dificuldade com a altitude, ele sabe que não pode dar bola no pé do jogador do Fluminense, porque eles vão ditar o ritmo, e ele sim, o Milionários, quer ditar o ritmo da partida e quer acelerar esse ritmo para fazer os jogadores do Fluminense correrem atrás da bola. E os jogadores do Fluminense correndo atrás da bola, eles vão se desgastar e sentir mais ainda os efeitos da altitude. Então ficou bem claro na entrevista, ele conhece toda a equipe do Fluminense, sabe que o setor defensivo do Fluminense é muito forte, ele sabe que o Fluminense vai ter dificuldade com a altitude, certamente ele deve ter na cabeça o time próximo que o Abel deve colocar em campo, e viu que tem jogadores de 35, 37 anos, 39, então ele sabe que tem jogadores que podem sentir mais ainda a parte física. Ele elogiou toda a parte física da sua equipe e psicológica, então o jogo já está aí. Era o Abel pegar essa entrevista, o que ele passou, e fazer a melhor estratégia para impedir que isso aconteça. E qual era a melhor estratégia para impedir que isso aconteça? Era o Fluminense ter a posse de bola. É o Fluminense ter um meio de campo que prendesse a posse de bola e que ditasse o ritmo do jogo. Era isso que a gente queria ver na escalação do Abel, mas não é isso que a gente está vendo. Então vamos lá. Únicas novidades na equipe titular, a provável equipe titular que o GE passou para a gente, está na imprensa, já está em todos os sites. As únicas novidades são o goleiro Fábio no gol e o Calegari na lateral direita. Fred permanece como titular, é praticamente que o Abel costuma dizer que é o titular dele. As únicas novidades é o Calegari na lateral direita, que eu acho um ponto positivo, muito melhor do que Samuel Xavier, e o Fábio no lugar do Marcos Felipe. Aí eu não vejo diferença
tão gritante assim do Fábio para o Marcos Felipe. Eu acho que ele optou pelo Fábio, pela experiência que o Fábio tem em Taça Libertadores. Vamos lá para a escalação do Fluminense, que o Fluminense vai a campo da seguinte forma, segundo o GE. Goleiro Fábio no gol, o trio de zaga, Nino, Felipe Melo e David Braz. O quarteto do meio de campo, que é um esquema 3-4-3, é o seguinte: Cris Silva, André, Iago e Calegari. Então os 4 jogadores do meio de campo são jogadores de características defensivas e de marcação. 2 volantes, André e Iago. Aí você vai me dizer, mas o Iago, ele coloca o Iago com a função de meio armador. E ele faz isso? Não faz. É jogador de marcação, de correria, de dar bote, de roubar bola. Não faz a parte de criação. Então um time mais seguro na marcação para proteger o trio de zaga. Aí o trio de ataque, né? Era de se esperar que ele utilizasse esse trio de ataque. Tanto que ele foi poupado no jogo passado. Então é o William Bigode na ponta esquerda, Luiz Henrique na ponta direita e o Fred como referência. Então o Abel sabe que o técnico do Milionários falou na entrevista que vai ditar o ritmo do jogo, que vai impor intensidade na partida, para fazer a equipe do Fluminense correr atrás da bola, para ver o desgaste devido à altitude. Eu acho que ele botou um time mais fechadinho na defesa, 4 jogadores de marcação no meio de campo, 3 zagueiros, para segurar esse resultado. Na minha opinião, eu acho que ele deveria colocar um time mais leve, um time mais na correria, para o Fluminense tentar ditar o ritmo do jogo. O Fluminense, ditar o ritmo do jogo. Para poder ditar o ritmo do jogo, é necessário você ter um meio armador, que faça essa bola correr e o Fluminense ter a posse de bola. Mas não foi isso. Ele optou por 2 volantes, que certamente vai ficar correndo atrás dos colombianos, tentando roubar essa bola, e porventura, na roubada dessa bola no meio de campo, acionar o sacrificado do Luiz Henrique, que joga ali pela ponta direita, é a nossa única válvula de escape. E o Fred, eu não tenho como concordar com a escalação do Fred como referência no ataque, ainda mais no jogo desse. A bola não vai chegar, certamente essa bola vai estar no pé do Milionários, porque é a proposta do treinador para essa partida, que eles ditem o ritmo da partida. Então o Fred vai ficar correndo de um lado para o outro lá na área. Não é um jogador de velocidade, o Cano, pelo menos, ele pode incomodar um pouco mais, deixar o ataque do Fluminense um pouquinho mais leve. O John Arias não está, seria o ideal o John Arias que estivesse nessa escalação. Então o Abel optou em colocar um time mais pesado, um time mais lento e um time de mais marcação. Então é um time ideal para o que foi proposto, o que será proposto e o que será utilizado pelo treinador da equipe Milionária. Eu acho que ele fez o que o treinador colombiano queria que ele fizesse. Um time mais lento e de somente marcação. Então a gente vai sofrer um pouquinho, certamente vamos sofrer um pouquinho no primeiro tempo, mas o Fluminense tem um bom banco de reservas, né? O Abel Braga já se utilizou desse banco de reservas para mudar o panorama da equipe no segundo tempo. Ele faz substituições, na maioria das vezes, no intervalo do jogo, e o time joga melhor no segundo tempo. Quem sabe isso acontece também nesse jogo contra os Milionários. Opções boas a gente tem. Deveriam estar na equipe titular? Deveriam, mas não estão, mas devem ser utilizados aí nesse jogo na Colômbia. Então a gente vai ficar na torcida, torcendo para o Fluminense às 21h30 na live. Vocês colocam no SBT e no YouTube colocam no canal Tricolada para a gente reagir e assistir o jogo junto. Tá bom? Conto com vocês, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense, independente da escalação. Tamo juntos, até lá. Tô indo nessa. Flui!